Pra explicar como é que funciona os horários do Descomplica. Eu acho que não vai mudar. Eu acho que vai continuar sendo o mesmo horário. Mas enfim, o que eu fazia? Eles têm 10 aulas por dia. Só que você só precisa assistir 4 aulas. Porque o resto é só aula repetida. E vai repetindo, repetindo, repetindo. Tipo, eles têm aula de manhã e à noite. E se você não pode assistir à tarde, se você não pode assistir de manhã, você assiste à da noite. E, enfim, desse jeito. E aí, eu separava. Tem os horários aqui, né? De segunda a sexta. Eles não têm aula no final de semana. Mas também não tem férias. Você estuda de fevereiro até a véspera do Enem. E. Enfim, eu meio que experimentei todos os professores. Eu assisti de cada um pra saber de qual que eu gostava mais. Mas. Deixa eu ver. É porque aqui tem meu cronograma, mas tá complicado. Então eu vou só ler aqui. De segunda-feira eu assisti 5 aulas, porque tinha uma aula de atualidades, que é muito importante pro Enem. Mas, tipo, você só precisa de assistir 4 aulas por dia. 4 aulas, assim, são 2 matérias. Então, são 2 aulas de cada matéria. Cada aula tem 45 minutos. E, por exemplo, dia de segunda-feira eu estudava Biologia e História. Eram 4 aulas. 2 de Biologia, 2 aulas de História. E, tipo, eu escolhi o horário de manhã. Aí, na terça-feira eu estudava Química e Redação. Quarta-feira, enfim, por aí vai. Mas, basicamente, você só assiste 4 aulas de 45 minutos no dia, 2 de cada matéria. Tranquilo. Eu acho muito melhor pelo Descomplica por isso, porque eles botam um horário pra você não ter que ficar se virando sozinho e procurando horário e essas coisas tudo, porque é muito complicado. Eles têm as aulas ao vivo, de manhã e de noite. E tem os módulos que ficam gravados, caso você não queira assistir uma aula ao vivo. Cada aula ao vivo dura 45 minutos, mas eles conversam bastante. É tipo como se fosse realmente uma sala de aula. E aí eles têm um módulo, que é o guia, que é mais completo. E assim, ficam as aulas gravadas caso você não queira assistir a aula ao vivo. Tipo assim, por exemplo, hoje tem uma aula sobre Nietzsche. E aí você não quer passar 45 minutos, você vai lá no guia e procura a aula de Nietzsche e assiste. Tipo assim, normalmente é 20 minutos, 25 minutos, bem mais rápido do que a aula ao vivo. Às vezes eu fazia isso quando eu tava com pressa. Mas, enfim, você não tem que obrigatoriamente assistir as aulas ao vivo. Por exemplo, o melhor horário pra mim era de manhã. Eu assistia as aulas de manhã. Só que às vezes tinha um professor que eu gostava mais, que dava aula à noite. E o que eu fazia? Eu assistia no dia seguinte, no horário de manhã. Assistia a aula que ficou gravada à noite. Só que eu assistia de manhã porque era o horário que eu podia. Mas aí você não tem que, tipo, nossa, eu tenho que assistir naquele horário e pronto. Não, depois você acostuma. Tipo, a primeira semana é muito difícil, mas depois você vai pegando a manha direitinho. Outra coisa muito importante que eu fazia, essa agenda aqui, eu anotava tudo, todas as aulas do dia. E tipo assim, no cronograma eles disponibilizam as aulas acho que do semestre todo. E se duvidar até quase o final do ano eles já divulgam, tipo, todas as aulas de todos os dias até a véspera do Enem, já fica lá. E aí é bom porque você pode ter um controle, tipo, quando é que eu vou estudar tal coisa? Aqui, o que eu fazia? Na segunda-feira, eu anotava aqui todas as aulas que eu ia ter na semana toda, por exemplo. Por exemplo, na segunda-feira eu já deixava os horários que eu assistia às aulas, a matéria e colocava o conteúdo. E aí eu fazia isso no domingo e já fazia da semana toda, tipo, terça, quarta, quinta, até a sexta-feira eu já deixava tudo pronto. E eu ia colocando um ok nas aulas que eu assistia, porque eu tinha uma noção da matéria que eu precisava rever depois, que eu não entendi e tal, aí eu colocava só pra rever. Mas eu fazia isso na semana toda. Enfim, foi assim até a véspera do Enem. Eu fiz isso todos os dias e eu tenho um cronograma completo de estudo pro Enem aqui, porque eu deixava tudo pronto. E tipo assim, o bom de você controlar na agenda é que, por exemplo, tinha aula que eu não assistia, tinha aula que eu já sabia o conteúdo e tal, ou aula que eu não considerava importante pro Enem, porque o Descomplica ele foca muito, tipo, é bem pra
os vestibulares que tem as provas específicas. Então tem conteúdo que pro Enem não é importante. Tipo assim, eu ia no Google e jogava lá conteúdos mais importantes pro Enem de matemática. E às vezes eu passava um conteúdo que eu queria descansar e que eu não precisava estudar, eu não estudava. Ou eu descansava, ou ia fazer exercício. E, enfim, ao final de cada aula também é bom ficar fazendo questões, pelo menos 5 questões de cada aula. Tipo, você assiste uma aula de matemática, você resolve 5 questões. E assim, como as aulas deles só são de segunda a sexta-feira, você tem o sábado e domingo livres. Mas aí no sábado eu imprimia as provas anteriores do Enem e refazia todas as questões, mesmo não tendo estudado o conteúdo, não tem problema. Às vezes você anota lá, você vai percebendo que com o passar dos meses, você vai conseguindo ter mais facilidade em resolver as questões. E no domingo eu fazia redação, porque, tipo, questão e redação é a coisa mais importante. Você não pode cometer o erro de deixar de fazer isso, porque eu fiz isso o primeiro semestre desse ano, de 2018. Eu só estudei, só fiquei na teoria, não pratiquei nada, me lasquei muito. Mas aí no último semestre foi que, tipo, nos últimos meses que eu comecei a praticar redação e questão. As primeiras notas das minhas redações, as primeiras redações foram horríveis, eu só chorava, porque eu tirava, tipo, 600 e pouco, 700 e pouco, não conseguia melhorar. E aí você vê como você vai praticando, eu já tava, tipo, bem agoniada, então eu fazia 2, 3 redações por semana, eu melhorava bastante, tipo, comecei a tirar 900, 900 e pouco, até chegar no 1000. Aqui tá meio feio, mas eu vou tentar explicar como é que funciona lá. Pelo menos como foi que funcionou os anos que eu estudei, né? A primeira aula deles começa às 8h30 da manhã e a última começa às 9h15. De tarde não tem aula. E aí, tipo assim, aqui são as aulas ao vivo. Eles têm 10 aulas por dia, mas essas de verde são as que eu assisti. Você só precisa assistir 4 aulas por dia. Na segunda tem 5, porque tem uma aula de atualidades. Mas, por exemplo, eu preferi estudar de manhã. Só que às vezes à noite aqui tinha um professor que eu gostava mais, então eu assistia as aulas à noite. Tipo aqui, ó, 6h15, 7h15 eu assistia. Mas, então era tipo 2 matérias por dia, ó, química e redação, geografia física, matemática e português. Porque já fica bem organizado. Eles já deixam bem organizado. Matemática aqui, por exemplo, é matemática álgebra. Na sexta tem matemática geometria. Já fica tudo bem explicado. E até você fazer isso aqui é o principal. Por exemplo, você assiste 4 aulas de manhã, à tarde você não tem mais aula, você pode ficar com tempo livre para fazer exercício e tal. Como aqui só é de segunda a sexta, no sábado eu fazia as questões do Enem, porque são muito, muito, muito importantes. Tipo, full importante mesmo. Eu acho que basicamente é isso. Pra mexer no site, porque tem um aplicativo e tem um site. É meio complicado no começo, mas até você aprender a organizar direitinho, se torna tudo muito simples e muito prático. Você pode baixar as aulas e assistir offline. Pelo menos no plano que eu assinava, você só tinha direito a 2 redações. Os professores de redação são maravilhosos, eles corrigem assim, fazem uma correção muito boa. E eu ganhava 2 redações por mês só. Tem monitoria também, que é tipo uma aula de reforço. Por exemplo, de manhã você assiste uma aula de geografia. À noite, às vezes, como pra quem assiste a aula de manhã, tem monitoria, que tipo, você tira suas dúvidas e tal. E também tem as aulas ao vivo, você pode fazer perguntas. Tem o bate-papo, que é pros alunos ficarem conversando, é uma zona. E tem a aba de perguntas. Você faz perguntas e as perguntas mais votadas são passadas pros professores. Eu não tinha muita paciência de fazer perguntas, às vezes eu tinha uma dúvida, eu ia no Google e, enfim, pesquisava no Google mesmo. Como eles têm o ano todo, tem um projeto do ano todo do cronograma do Enem, às vezes eles detalham muito o conteúdo. Por exemplo, a parte de português é muito esmiuçadazinha. E tipo assim, por exemplo, aquela matéria das orações compostas. Tipo, oração subordinada, são várias aulas. Descomplica bastante, tipo, acho que umas 4 semanas, um mês inteiro, uns 4 ou 5, só focando nisso. Sendo que a gente sabe que pro Enem, essa parte é claro que é importante, mas eu não considerava tão importante.
Mas eu fui no YouTube, no canal de um professor de português, e assisti as aulas todas, tipo, em 3 videozinhos de 15 minutos, assisti o conteúdo do Descomplica de um mês. E aí aquele horário do Descomplica eu já usava ou pra descansar, ou pra fazer atividade. E enfim, tem muita coisa que você vai aprendendo com o tempo. Em relação aos cadernos, é muito importante você fazer anotação pra você revisar quando estiver perto do Enem. E assim, eu comprei só 2 cadernos. Eu comprei um caderno para natureza e matemática e o outro caderno para português. Enfim, linguagens e humanas. E eu não fazia as questões no caderno, só colocava o resumo. Eu vou mostrar como é que eu fazia. Então, tipo, o que eu fazia? Eu pegava o conteúdo e só colocava os tópicos e as coisas mais importantes. Então, tipo, eu fazia bem um resuminho mesmo, usava muito marca-texto, eu usei muito marca-texto. E, tipo assim, eu fazia bem os resumos mesmo. Eu não copiava nada de questão, porque às vezes eu precisava revisar e eu vinha só, tipo, aqui no caderno e revisava. Então, esse caderno aqui foi novo. Quase não tem nada aqui. Mas, enfim, eu achava melhor assim, né? Deixar só os tópicos resumidos. E, tipo assim, eu imprimia os simulados e imprimia citação de redação, várias coisas. As provas do Enem também eu imprimia por área. Tipo, eu peguei a prova aqui de matemática do Enem 2017 e fazia. Ah, uma outra coisa muito legal de se fazer também é você fazer anotações. Você fazer as suas anotações. E tipo assim, eu tenho um mural aqui que eu vou tentar mostrar. Um mural agora. Aqui eu colocava de segunda a domingo e eu colocava as coisas que eu precisava fazer e enfim, tipo, eu usava só os post-its e ia colando aqui. E fazia muita anotação também importante, por exemplo, as matérias que tinham cálculo, no caso matemática, química e física, eu anotava só as fórmulas e colocava aqui, porque como eu passava o dia todo aqui, eu ficava olhando de vez em quando e lembrava. Isso me ajudou bastante. Tá vazio agora porque passou. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer.